Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos no ar com o TVE Esportes, o programa esportivo semanal aqui da TVE, sempre com conteúdo de primeira, todas as segundas-feiras. E a gente começa apresentando os nossos convidados muito especiais de hoje, Dia dos Namorados, jogo do Grêmio lá na Arena, o Inter viajando. Olha, foi difícil, mas temos aqui dois guerreiros que vão, durante o programa, com certeza mandar um beijo para suas respectivas, porque elas foram bacanas e liberaram os meninos. Aqui comigo o conselheiro do Internacional, músico, ex-deputado, que mais, mano? É tanta coisa. Mano Chains, boa noite. Apresentador. E aí, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui. Versátil. Parabéns à TVE por trazer na segunda-feira também um debate para a gente falar sobre futebol, né? Falar sobre esporte em geral. E para mim é um prazer estar aqui junto contigo, com o Leonel, que você vai apresentar agora. Show! Já me furou aqui um ano. Mas está com a gente também o jornalista esportivo, que não é gremista, não é colorado e é São Paulino roxo. E eu sei que é porque eu já acompanhei. E além de tudo, sabe muito de seleção brasileira. Leonel Chaves, muito obrigado pela presença. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com o Mano Chains também, contigo. Sabe que eu tenho o maior prazer de tempo que a gente trabalhou juntos, o maior carinho. É um prazer estar aqui. Pedi um alvará para a patroa, ela liberou numa boa. Que bom. Depois a gente manda beijos especiais para elas, porque elas foram bacana mesmo. E além dos dois meninos aqui, você também é o nosso convidado a participar do TVE Esportes. É só acessar as redes sociais da TVE, tem Facebook, Twitter, WhatsApp, que você confere aí na telinha. Manda a tua pergunta, o teu comentário, que a gente vai ler aqui e vai debater sobre esse assunto. Vamos começar, então, falando sobre o Grêmio em campo, porque contra o Bahia, tá lá querendo vencer, obviamente, assim como fez o Inter no final de semana, mas daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai direto lá para a Arena, ao vivo, para saber como é que está acontecendo, mas já aviso a vocês, continua 0-0, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. E o Inter, vamos começar com o Inter, então, porque o Grêmio está jogando lá agora, e o Internacional que jogou no sábado, e mesmo que não tenha sido, assim, uma grande atuação lá no Beira-Rio, o importante é que conseguiu a primeira vitória dentro de casa e está no G4. O adversário foi o Náutico, que assumiu a lanterna do campeonato da Série B. O Inter abriu o placar com Carlos depois do cruzamento de Potker pela direita. Carlos de cabeça faz 1-0 Inter. Mas antes do primeiro tempo terminar, Vinícius causou mal-estar ao deixar tudo igual. Na volta do vestiário, Cirino, que entrou no segundo tempo, é agarrado na área. Pênalti que Potker converteu. Inter na frente. 5 minutos depois, Carlos recebe na área e chuta. O zagueiro Nirley defende com a mão. É pênalti e o Náutico fica com um jogador a menos. D'Alessandro faz o seu, Colorado 3-1. Aos 19 minutos, mais um pênalti. Desta vez, Cirino é empurrado. Ele mesmo cobra, mas desta vez não entra. Como quem não faz, leva. Aos 39, Iago recebe atrás da zaga e chuta cruzado para assustar a torcida. Jogo chega no fim, mais um pênalti. E mais uma vez o goleiro Thiago Cardoso defende. Mas antes de terminar, Cirino faz o seu e deixa a torcida aliviada. Inter 4, Náutico 2. Pois é, que jogo maluco, né, gente? 4 pênaltis, 2 jogadores expulsos do Náutico. Isso que o Inter ainda perdeu 2 pênaltis. O que tu achou desse jogo aí? O importante foi a vitória, né, mano? Cara, eu me senti que nem o Flamengo e o Corinthians, assim, pela primeira vez na vida, né? E o Coelmão já deve ter sentido isso na Série B também, porque, bem ou mal, o Inter é a vedete, né, do campeonato, todo mundo quer tirar uma casquinha. Que bom, acho que o juiz foi bem, né? Eu não pude ver o lance do Carlos depois em campo, depois na TV, óbvio, tu vê que era um lance também que ele podia... Tu diz o do primeiro gol, que foi mal anulado. Que foi mal anulado. Mas o cara marcou 4 pênaltis, 2 por cima, então não dá pra reclamar. Mas eu não vi o lance porque foi pela primeira vez o meu filho
Dioguinho, de 6 anos, que nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores. Ele, há horas, me dizia, pai, eu quero ver o jogo na Popular, quero ver o jogo na Popular. Ai, que legal! E aí eu levei ele, e a gente viu por atrás do gol, assim, ele ficou pulando e cantando ali. Ou seja, e foi bem no lado que ele viu os 4 pênaltis. Assim. Então, para mim, foi diversão total. O pênalti, com certeza, ele conseguiu ver, porque para o jogo, aquela coisa. Mas o jogo em si, ele deve ter visto muito pouco, porque a galera pulando lá e cantando. A gurizada, ela gosta mais do clima, é mais estar junto com o pai ali, assim, né? Eu brinco até, e até quem quiser que o seu filho torça pro time, é fácil, é só fazer um programa de milhagens, né? Eu levei ele com 3 anos no Beira-Rio e eu vi que com 10 minutos ele me pediu o celular, porque ele já não queria mais ver futebol, as crianças são muito imperativas, assim, né? Daí eu combinei com ele que a cada 5 jogos que ele fosse no Beira-Rio, ele ganhava um presente. Então nós fizemos uma ficha e aí ele começou a adorar ir. E a mãe dele não deixa ele comer refrigerante, nem tomar cachorro-quente. Mas no Beira-Rio pode, claro. E aí, assim, é bom porque, assim, eu tô há 15 anos como conselheiro do Inter, né? Daí tu vê tanta coisa, às vezes até tu perde um pouco da paixão pelo clube, aquela coisa que é a mesmice, tu vê, assim, gente brigando por picuinha, gente que devia estar ajudando o clube secando, pensando no poder. Não que isso seja deflagrado, assim, né? E eu não falo isso oficialmente, mas tu vai vendo, assim, pequenas coisas que vão te afastando. Quando né, teu filho começa a ir no estádio, começa contigo, assim, e bem, o ano passado foi o ano do rebaixamento, foi o ano que ele foi em todos os jogos comigo, entrou pela primeira vez em campo, teve toda uma história. E quando o Inter perdeu o Palmeiras, perdeu pro Corinthians no Beira-Rio, eu saí sem voz, assim, desolado do jogo contra o Corinthians. Tô descendo a rampa do Beira-Rio, ele me olha e me diz assim, papai, não importa se o Inter vai ganhar ou perder, o que importa é que eu e tu vamos estar sempre juntos. Que coisa Ali eu vi, ó, linda. pode cair, que eu não vou perder. Claro. Né? Fiz o meu papel, que é imprimir um colorado. Então Teu tá trabalho tudo foi certo. muito bem feito. E outra que o guri nasceu num dia especialíssimo. Nasceu, né? então, nasceu no dia do não tem como ser algo diferente, Eu tenho pontaria aqui que eu posso fazer. Muito bom. E tu, Leonel, o que tu achou do jogo do Inter? Não sei se tu concorda, mas assim, defensivamente o Inter mostrou vários problemas ainda, né? Continua. E até porque sofreu gols novamente. Mas assim, o alento é que venceu em casa, né? Precisava disso, exato, né? Precisava e pelo menos o resultado veio, né? Tem já a segunda vitória consecutiva, tá vindo, mas realmente, eu já vejo algumas coisas, algumas melhorias, né? O próprio esquema, fixar o esquema, o Guto tá fixando um esquema que é o 4-2-3-1, que ele tá usando, para ter uma ideia, o Antônio Carlos em 30 jogos usou 6 esquemas. Então eu já vejo uma evolução. Eu acho que eu sou contra se demitir técnicos, né, com um mês de trabalho, só que quando tu não vê evolução ao longo dos jogos, eu acho que... Tem que esperar muito, né? Exatamente, é difícil tu esperar uma melhor e o Inter precisa reagir imediatamente, né? Tem time para isso. Acho que já melhorou um pouco, principalmente ofensivamente. Acho que ainda tem um pouco de confiança envolvida, porque quando o Náutico diminui e fica um gol de diferença, só o Inter estava nervoso, com medo até sofrer o pênalti, depois fazer um gol com o Cirino. Eu achei um nervosismo do Inter ali quando voltou a ficar com um gol de diferença. Tanto é que quando o Náutico empata no finzinho do primeiro tempo, no intervalo, a gente ouve vaias no Beira-Rio, porque passou aquele filme de terror de novo, né? A galera pensando, não, de novo não, né? Mas eu acho que isso aí também a torcida tem que ser mais paciente, né? Não adianta, a gente vê essa insegurança, né? Se tu for ver na própria estatística do Brasileirão ano passado, a zaga do Inter não foi das mais vazadas, já o ataque foi um dos menos efetivos. A terceira melhor defesa. William Potker é uma realidade já, né? Ele mostra assim, um cara com velocidade, O que eu achei, principalmente no primeiro tempo, que eu gostaria de ver nesse 4-2-3-1, é o Nico Lopes mudando mais de posição com o William Potker. E o Nico ficou muito sumido porque os dois são falso 9. E eles precisam vir buscar o jogo. E aí, quando tu tem dois caras com características diferentes, porque os dois são rápidos, mas o Nico é mais leve e mais habilidoso, e o Potker é mais forte, assim, né? Lembra do saudoso Claudio Miro? É verdade. Digamos assim. Tu pode fazer até para te... Porque, normalmente, o que acontece? Os times que vão jogar com o Inter vão jogar mais preocupados. Então, tu tem que fazer essa troca de posição até para chamar o zagueiro, até para fluir melhor. Eu acredito que isso, óbvio,
ao longo do tempo, ao longo que o próprio Guto vai conhecendo o time, ao longo que as coisas vão se acalmando, porque é evidente que o Inter é um time em formação, mas é evidente que o nível do Campeonato Brasileiro da Série B não é o mesmo nível da Série A. Então o Inter eu acho que ele tem que aproveitar esse momento para se reestruturar como time, para dar confiança, para acertar um problema da zaga. Eu acho assim, zaga é o último lance, né? Mas é todo um mecanismo que gera uma defesa ou não. Sim, a defesa é todo o time, na verdade. Se tiver o Gutierrez, que tu tiver o Edenilson e definir ali que se vai ficar trocando posição na direita ou não, qual é que vai ser a sistemática do jogo. Agora, sem dúvida nenhuma, é o que o Leonel disse, o resultado veio, dá a tranquilidade, porque não adianta tu ter volume de jogo, não adianta tu tocar a bola, não adianta tu ter 15 chances de gol. Como contra o ABC. Como tu teve contra o ABC. O Inter não jogou mal, o Inter não foi efetivo. Eu acho que o Zago não caiu pelo ABC, o Zago caiu pela partida contra o Paysandu, que o Inter foi ter uma chance de gol aos 20 do segundo tempo, e aquilo ali foi sintomático, não pelo que ele treinou, porque eu acho que até pela montagem do elenco, por tudo, e a direção tem valorizado, né? Então não foi uma mudança de treinador, como aconteceu ano passado de sair do Argel, que é um cara mais tosco, e ir para um cara refinado como o Falcão, que era muito mais assim, olha, vamos contratar o Falcão, porque esse aqui ninguém vai criticar. Mas não era hora de pensar em não ter crítica, era hora de pensar assim, poxa, as coisas não estão funcionando, eu tenho que fazer uma migração, eu tenho que mudar meu estilo de jogo. Agora, eu não vou mudar da noite para o dia. E aí tu precisaria de um cara mais cascudo, um cara que entendesse um pouco mais esse futebol mais defensivo, esse futebol onde primeiro tu não toma gol para depois fazer. Seguidinho, eu quero falar com vocês mais sobre o Inter, até porque o Edenilson deve seguir na lateral, tem mudança para o jogo de amanhã, mas vamos falar de Grêmio e Bahia, porque começou há pouco o jogo, ainda está empate, e a gente vai lá para a Arena, onde está a repórter Lívia Guilhermano, para saber como é que está o movimento e a confiança dos gremistas. Boa noite, Lívia. Olá, boa noite. O jogo entre Grêmio e Bahia pela sexta rodada do Brasileirão começou às 8 da noite. Por enquanto, o placar é de 0-0. Nós vamos mostrar para vocês a movimentação. Já diminuiu bastante por aqui. Passam apenas alguns torcedores apressados, pois estão atrasados. Nós vamos tentar falar com alguns deles. Será que a gente consegue? Vem cá um pouquinho, por favor. Ó, encontramos aqui um casal de namorados. Vocês vieram aproveitar a data aqui na Arena? Aproveitar o jogo hoje na Arena e comemorar. E qual a expectativa para hoje? Vencer, né? Vencer e tornar hoje o dia mais feliz ainda. Mais especial, 2-0. 2-0. 2-0. Vamos lá que estão atrasados. Tá certo, muito obrigada. Bom, é isso aí. O time de Renato Portaluppi tem 2 desfalques. Lucas Barrios e Léo Moura estão lesionados. Jogam no lugar deles Maicon e Edilson. O Grêmio vem embalado por uma goleada de 6-3 contra o Chapecoense, mas o Bahia também vem de 2 vitórias. Os 2 times têm interesse em vencer. O Grêmio para retomar aí a vice-liderança e o Bahia para ingressar no G4. A expectativa de público aqui na Arena hoje é de 20 mil torcedores. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Lívia. O pessoal tá otimista e não tem como não ser, né? Porque o Grêmio não só tá jogando bem, como a gente pode dizer até que tá dando show, né? Não sei se vocês concordam, mas o Mano não gostou muito. Mas eu acho que tá futebol competitivo. Mas tá jogando, se não o melhor futebol do Brasil, Mano. Cachorro. Um dos melhores, né? Um dos melhores. Se tu for ver, assim, ó, desde o ano passado para cá, no papel, o time do Grêmio não é muito superior ao time do Inter. Bem pelo contrário, tu tinha, né? Quando o Inter foi ex-campeão gaúcho, existia, né, uma confiança no Inter, que largou bem no Brasileiro, e uma desconfiança em relação ao Grêmio. Agora o futebol é cabeça. E aí eu acho que Acho não, né? Tenho a impressão que o Renato é um cara malandro, é um cara que sabe... O Renato tem um negócio que eu até estava pensando quando estava vindo para cá. Não, sabe? Que é um negócio fundamental para te ser um bom orador, para te ser um bom músico, para te enfrentar, digamos assim, situações adversas. Que é saber canalizar a adrenalina a teu favor. Quando tu sabe canalizar a adrenalina a teu favor e tu usa isso a teu favor, as coisas ficam muito mais fáceis. Se a adrenalina ela te deixa nervoso, e eu acho que o Renato, por ser um cara malandro, por ser um cara assim que sabe
viver muito com isso e tem esse feeling, tem isso, ele sabe passar isso. Tanto que ele brinca com a coisa do media training, que o media training dele é na praia e tudo. Ele tem uma coisa meio assim, fanfarrão, meio... E não estou dizendo aqui, não estou querendo tripudiar em cima de um cara, eu acho que ele está construindo uma carreira de treinador muito em cima disso, da malandragem, do motivacional, e aí pegou um time bem estruturado, como o Grêmio, dessa vez, né? Ele todas as vezes que o Renato pegou o Grêmio era num clima meio pega para capar, e aí ele motivava, e agora eu acho que ele está conseguindo encaixar, mas é um cara que já teve problema esse ano dentro do Grêmio. Né? No próprio Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio teve uma fase de instabilidade, o próprio Renato estava sendo criticado. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu vi um pessoal dizendo assim, pô, o Grêmio deu azar porque a Libertadores não acaba agora no meio do ano. Mudou agora, né, vai até o final do ano. O campeonato é muito longo, o campeonato de pontos corridos é muito longo. Vamos ver como é que vai ser o elenco. Acho que o Grêmio está dando sorte também e nas peças de reposições da base. E quando tu tem uma base que funciona bem, claro que isso tem a ver com o padrão de jogo. A maior prova disso é o Arthur, né? Uma série de coisas, mas o resultado disso é um time competitivo. Agora, dar show, daí já é bem mais complicado. Quem dava show, pelo que eu lembro, ou pelo que eu ouço, né, que os próprios rivais iam ver, era o time do Inter de 79, que foi campeão invicto, né? Depois dali, todo mundo jogou um futebol competitivo. Deixa eu ir para o imparcial, então, Leonel. Tá dando show o Grêmio ou não? Porque não vem dizer que o São Paulo tá dando show, porque não tá, né? Não, tá muito mal o São Paulo. Não, o Grêmio tá a léguas a distância do São Paulo, né? Eu não sei se show talvez seja uma palavra forte, mas sem dúvida hoje é o melhor futebol do Brasil, mesmo se a gente comparar com o do Corinthians, que é hoje líder do Campeonato Brasileiro. É um time muito mais pragmático, o time do Corinthians, do que o time do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio chegou num estágio, o Mano falou ali que o Renato pegou um time, a torcida do Grêmio ficou um pouco brava comigo, Cris, mas eu acho sim que tem, principalmente nessa qualidade de posse de bola e toque de bola do Grêmio, tem um legado muito grande do Roger aí, apesar de tentarem, acho até um pouco de falta de humildade do Renato quando ele nega isso, né? Eu acho que... Falta de humildade do Renato. Não, imagina. Mas assim, ele tem vários méritos, o Renato, realmente fez vários ajustes interessantes, né? O time estava órfão, tu falou, Cris, estava órfão do Wallace, ninguém sabia quem seria o substituto, me aparece um Arthur da base, isso é mérito do Grêmio também, né? Como clube, que vem esse volante da base que jogando um futebol, eu digo que o Ramiro e ele tem um nível de intensidade europeu, assim. Incrível, né? Porque a gente joga num nível bem mais baixo em geral, né? Falando em geral, um nível de intensidade de jogo bem mais baixo que a Europa. E eles não, eles têm um nível de intensidade de preparo físico incrível, assim, de ritmo de jogo. Eu acho que hoje, sem dúvida, o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Acho que um grupo muito maduro, muita gente fala, talvez o Grêmio perca isso, né, ao longo do ano. Eu vejo o Grêmio um time maduro, um time que perdeu bastante, inclusive quando tinha o Roger, né, com o outro Rosário Central, eliminações de Libertadores que foram dolorosas. Eu acho que hoje o Grêmio está um time muito maduro e vai conseguir manter esse ritmo, né? O Grêmio, a posse de bola é incrível do Grêmio, a qualidade da posse de bola. Verdade. O Grêmio chega a um nível que... A gente tá vendo os lances dos jogos aí. Olha, eles vão tocando a bola que vai esmorecendo o adversário, né, não consegue, como diz no jargão do futebol, corre errado, vai deixando o adversário desanimado de tão boa que é a qualidade na troca de passes. Esse é um dos gols, a gente viu vários gols do Grêmio com troca de passes muito envolvente. Não existe ataque do Grêmio sem os laterais estarem participando. Parece uma bobagem isso, mas é muito raro no Brasil, cada vez mais são laterais que não sobem tanto e coisa. É um time muito agressivo e eu acho que é um futebol muito bonito de se ver. E o Grêmio manteve a base do ano passado, né? E acrescentou referências como o próprio Barrios, que não tinha um centroavante de referência. Então, em termos de elenco e plantel, o Grêmio melhorou. Agora, a esperança dos colorados é a seguinte, é que nos últimos 3 anos o Campeonato Brasileiro está se nivelando por baixo. Então, ao mesmo tempo que o Grêmio é um time um pouco mais organizado que os demais, pode aparecer qualquer time, porque o Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro é o mais difícil por isso, porque tu tem ali dos 20, 10 que vão ser postulantes ao título até as 10 primeiras rodadas, depois tu vai ter 6 ou 7 que vão disputar o título. Eu acho que esse campeonato é um campeonato que vai ser disputado, não vai ter ninguém que vai desgarrar. Porque o próprio Palmeiras, que reforçou, que trouxe o Borja, etc., ele não conseguiu encaixar
esse futebol ainda. O próprio Cuca diz isso, assim, em termos de elenco, o elenco desse ano é melhor, mas em termos de time, o time que eu tinha ano passado com o Moisés e com o Gabriel Jesus era um time mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras está... O próprio, eu vi ontem o jogo até para dar uma torcida pro Valdívia, eu vi o legal é isso, né? Quando a gente não está no Campeonato Brasileiro, a gente começa a ver outros jogos, porque eu acompanho o Inter. Chega domingo, não tem jogo do Inter, claro. Né? Então, ontem eu vi o jogo do Atlético Mineiro, assim, né? E acho que o Roger está tendo dificuldades contra o Atlético Mineiro. Vi até o Valdívia, quando o Valdívia foi substituído, eu troquei e fui ver o Flamengo. Fui ver Flamengo e Avaí. Quando é que eu ia ver Flamengo e Avaí tendo Corinthians e São Paulo? Claro. Mas é uma ótica diferente, assim, até para ver outros times e para ver qual é os times que nós vamos, de certa forma, botar as fichas ali para secar contra eles, né? Tá justo. Mas vamos voltar a falar um pouquinho de Série B, porque tem um gaúcho na liderança do Brasileirão da segundona. Quem achava que rapidinho o Inter ia assumir esse posto, se enganou. O primeiro colocado é o Juventude. O time da Serra foi sábado a Varginha, no interior de Minas Gerais, enfrentar o Boa Esporte e trouxe 3 pontos novamente na bagagem. E foram os donos da casa que começaram levando muito perigo. Mas a sorte estava do lado do Papo. No segundo tempo, aos 33, escanteio. Juan Renato sobre entre os zagueiros e faz de cabeça. Ju 1-0. Já nos descontos, Wallace acredita na jogada e cruza para Thiago Marques fazer o seu e assumir a artilharia do campeonato com 4 gols. Festa na papada, Ju cada vez mais líder. Pois é, o Juventude que enfrentou de igual para igual o Inter, né? E mantém por isso aí a liderança da Série B já faz um bom tempinho. O que vocês acham? É fogo de palha, início de campeonato, esse Juventude não se segura até o final? Ou não? Daqui a pouco o Juventude pode realmente fazer uma frente e quem sabe subir aí. Eu não sei se o Juventude tem grupo para manter. Elenco, né? Porque é muito longo, exato, né? É um campeonato de 38 rodadas como o Brasileiro da Série A, normal, né? Mas eu vejo desde da estreia, que eu vi bem contra o Luverdense, eu fico muito satisfeito, porque muito se diz, até quando o Inter caiu, que o Inter precisava de um time mais aguerrido, um time que tivesse jogadores que soubesse, não bater, mas que soubesse chegar firme, né? E o Juventude é totalmente a prova de que não é necessário. O Juventude é um time leve, o Juventude volante mesmo. Tem só o Fael, à frente dele tem o Lucas, tem o Leilson, que são meias leves, né? Que jogam, jogadores técnicos. Do lado o Juninho, ex-Novo Hamburgo, campeão, né? Então, do outro o Ramon, atacante já, mais o Thiago Marques está fazendo que veio da Ferroviária, está fazendo um grande campeonato. Eu acho que o Juventude para primeiro, eu acho que é exagero, Cris. Sim. Mas quem sabe beliscar, de repente, a 4ª vaga, ou se o Juventude, pelo menos no primeiro ano de Série B, já ficar na parte de cima da tabela, já vai ser um trabalho do Gilmar da Pouso excelente. Lembrando que o Juventude não teve praticamente... tem o Pará, tem alguns jogadores, o Renato, né? Mas o Juventude praticamente teve que refazer o time, né? Depois do Gauchão, onde não foi tão bem como imaginava. Deu uma decepcionada no Gaúcho. Tenho visto bastante os jogos da Série B. Eu acho que o Juventude é um time que tem muita chance de subir. E esse é o planejamento, largou bem, tudo. Acho que no jogo contra o Inter faltou perna para o Inter. E quando o Inter fez 2-0 contra o Palmeiras, e ali o Cuca foi muito bem quando ele botou o Felipe Melo para trás. E não para trás, ele, na verdade, adiantou os zagueiros e encurralou o Inter. O Inter correu muito, fez um jogo de exceção. E ali o Inter fez 2-0 e acabou o gás, acabou a perna. E aí não é falta de preparo físico, não, é que às vezes quando tu faz um jogo de exceção, tu ganha de 2-1, porque tu corre para fazer o 2-0, depois tu descansa, o cara vem na pressão, faz 2-1. O Inter perdeu lá, naquele gol contra ali, mas ao mesmo tempo... Quando o Inter fez 2-0, eu disse, cara, vai faltar perna contra o Juventude. E faltou perna, porque aquele jogo foi na quinta e depois foi no sábado. E foi a mesma coisa, então jogou bem primeiro tempo, saiu na frente e faltou perna para os gols. Não estou querendo tirar o mérito do Juventude, acho que o Juventude está muito bem organizado. Se tu for pensar... tão bem organizado ao ponto de trazer um ex-treinador do Juventude para o Inter, que trouxe as principais peças, desde o Brenner ao Robertson, ao próprio Klaus, que era um destaque, conseguiu se montar, etc. Agora, eu acho o seguinte, é muito bom
pro futebol gaúcho, e isso a gente tem que entender, que Juventude e Brasil de Pelotas possam ir bem, que o Caxias vai bem. Porque a gente está vendo o que está acontecendo com Santa Catarina. Poxa, se nós não tiver 3 times para estar em nível de Série A, ou 2 e mais 3 na Série B, nós temos o nosso futebol, a competitividade do nosso futebol. E eu concordo em gênero, número e grau com o Leonel, quando ele diz o seguinte: futebol se joga futebol, independente da série, de qualquer coisa. Essa coisa que tinha que vir o Guto Ferreira e não podia vir o Marcelo Oliveira, porque o Marcelo Oliveira toca a bola. Eu discordo, porque tu tem que montar um time para jogar bola. E vou dizer o seguinte: o Inter, ele não pode jogar a Série B como os outros times jogam a Série B, porque o Inter é o time que vai ter que tocar a bola, o Inter é o time que vai ter que buscar jogo. Então ele tem que ter um time, ele tem que ter toque de bola, ele tem que ter tudo de Série A. Até porque tem jogadores de qualidade para isso, né? E tem a faca e o queijo na mão para que isso possa acontecer. O que eu vejo, e eu acho que é o que quando acontece uma fatalidade com um time grande desse, falando de uma maneira muito racional, é muito mais para te ter um banho de confiança, um banho de autoestima, porque o Inter está em formação, o Inter está encaixado, mas ele sobra perante os outros. Ao mesmo tempo que tu está com problemas defensivos, tu vê que bom, pela quantidade de atacantes, pela quantidade de opções, o Carlos era um cara que estava sendo desacreditado, jogou uma bela partida no sábado. Então, quando tu começa a ter opções para frente, quando as coisas começam a acontecer, bom, isso começa a dar tranquilidade, isso vai fazer com que o esquema possa funcionar naturalmente, tu vai confiar em toda uma engrenagem, em todo um mecanismo, e aí tu vai dar confiança para que esse time possa botar dentro da cabeça dele, que ele vai dizer o seguinte: não, nós vamos passar por cima do Palmeiras, nós vamos passar por cima do Corinthians, como em jogos de superação aconteceram. De certa forma passou, não passou de fase, mas assim, a partida que o Inter fez contra o Palmeiras, acho que ninguém em sua consciência vai dizer que o Palmeiras aqui jogou melhor que o Inter, porque não jogou, né? O Inter, foi o melhor jogo do Inter do ano. Exato, o Palmeiras passou por como bem falou o Mano, pelo primeiro jogo lá em São Paulo com gol contra. Mas falando de gaúcho, né, na Série B, tem também o Brasil de Pelotas, que vinha embalado com 2 vitórias seguidas, mas perdeu em casa para o Ceará. O time cearense abriu o placar logo aos 5 minutos com esta cabeçada de Rafael Pereira, que o zagueiro Chavante não conseguiu cortar. Depois foi a vez de Arthur ampliar para o Vozão. A reação do Brasil veio com Lincoln, que tirou o goleiro da jogada e descontou. Faltando 10 minutos para o fim do jogo, de novo ele, Lincoln, de cabeça deixa tudo igual. Mas no último minuto, Rafael Carioca, do meio da rua, acerta um belo chute e decreta a vitória do time visitante. Ceará 3, Brasil 2. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga venceu o Mogi Mirim por 2-0. Com o resultado, a equipe de Erechim agora é vice-líder do Grupo B da competição. Ipiranga e Mogi Mirim realizaram neste domingo o clássico da pressão. O time erechinense precisava do resultado para voltar ao G4. Com a bola rolando, as duas equipes até tentaram buscar a finalização, mas o nervosismo provocou um equilíbrio na partida. E com todo esse nervosismo, os gols só vieram mesmo no segundo tempo. Melhor para a equipe de Erechim, que conseguiu abrir o placar logo aos 9 minutos. O gol foi do estreante do dia, Renan, que girou na grande área e chutou, sem chance para o goleiro do Mogi, 1-0 Ipiranga. Foi então que o gol sofrido acordou o adversário, que partiu para cima na busca de um empate. E foi justamente quando o Mogi estava melhor na partida que o Ipiranga achou o seu segundo gol, aos 39 minutos, em um bate-rebate intenso na área. A bola bateu em André Luiz e entrou, 2-0 para os donos da casa. E fim de papo no Colosso da Lagoa. A gente sabe que não está fácil, tem umas equipes aí tão bem estruturada, mas eu acho que hoje demonstrou a força do grupo, que eu sempre gosto de enaltecer, né? Jogadores que entraram, deram uma resposta e foi importante para a nossa vitória. Com o resultado, o Ipiranga subiu para a segunda posição do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. E independentemente do resultado entre São Bento e Botafogo de São Paulo, que jogam nesta segunda-feira, continuará no G4 da competição. O próximo desafio do clube erechinense será agora no próximo sábado, contra o líder da competição, a equipe do Volta Redonda.
E tem muita interatividade aqui no nosso programa, tem recado para vocês, meninos. Tem o Daniel Thomas Binchen. Grande Leonel, um abraço, meu amigo. Moramos junto em Londres, uma época. Ah, que bacana. Família Binchen, Um abraço, muito bem relacionada. Foi bem, né? Não é Gisele, fiquem calmos. Dia dos namorados, né? Não, ia ser muito legal, né? Tem também... Liga, Tom Brady. Abre teu olho. Tem também o recado do Leonardo Dias Morales, via Facebook, acompanhando esse baita programa esportivo e o grande tricolor simultaneamente. Vale a pena, parabéns à TVE e toda a equipe. Tem também o Guilherme da Vila Assunção, via WhatsApp, dizendo que o Grêmio deve estar feliz, pois o lugar dele é esse mesmo, na segunda. Porque tá jogando na segunda-feira. E vai jogar na segunda que vem de novo, viu? Tá bom, tá valendo a cornetinha, né? Eu sofro bullying, cara. Só sofre bullying quem acusa o golpe, velho. Entendeu? Então deixa eles falarem, não dá nada, cara. Entendeu? Mano, eu não quero causar problema na tua casa, mas tem aqui, ó, Tati de Porto Alegre. Beijo no mano. Tudo bem, cara. Ah, deve ser da família, tranquilo, né? Não dá nada, cara. Por sinal, queria aproveitar, isso, então, vamos aproveitar, por favor. Um beijo pra minha patroa, Tabata. Obrigado, eu não me dei conta que era Dia dos Namorados. Eu sei, né? Eu sei que vai ter DR depois, mas eu te amo, tá? E eu compenso, porque tu sabe que na vida tudo a gente compensa, entendeu? E nada pode ser mais bonito do que estar aqui, né, na TVE, na segunda-feira, no Dia dos Namorados, dizendo o meu amor por ti. Ah, que coisa linda. Leonel, tua vez agora. Vocês não estão tão inspirados, mas não, um grande beijo para Ana Paula. Prende a adrenalina a teu favor. Um grande beijo para Ana Paula, né? 9 anos de relacionamento, Cris tá grávida, né? Vou ter um filho agora em outubro. Então, o Ricardo tá vindo aí, né? O nome do meu pai. Ah, que legal, não sabia. Parabéns, que show. Então, um grande beijo para ela aí. É o nosso último Dia dos Namorados sozinho. Que bacana, muito legal. É, homenagem ao meu pai, Ricardo Chaves. Que legal, parabéns mesmo. Ótima notícia. Um beijo também pro Paulo Lemos, mais conhecido como Tião, meu marido e namorado. Ah, que bala, né? Assim, a Cris vai pro céu, gente. Isso é verdade, meu lugar tá garantido lá. Dela, assim, é uma mala sem alça. Assim, ó, coitada. Isso que se diz amigo, né? Imagina se não fosse. Mas, gente, eu quero falar com vocês também sobre seleção brasileira, porque amanhã tem mais um amistoso contra a Austrália. E o Brasil que acabou vendo aí sua primeira derrota. É um amistoso, né? Foi um amistoso, mas foi pra Argentina, né? Sempre dá uma dorzinha, né? O que tu achou desse jogo? Eu achei um jogo bom. Eu vi algumas análises falando que a Argentina anulou o Brasil. Eu não vi esse jogo. O Brasil teve várias chances, né? Teve lances, de um lance, 2 bolas na trave, criou. A gente tem que lembrar que o Brasil teve apenas 4 titulares, né? Então, a parte... Bem descaracterizado. Totalmente descaracterizado. Sem Neymar, sem Daniel Alves, sem a linha defensiva e o primeiro volante eram todos reservas, né? Então o Tite está fazendo experimentação, o goleiro também, tinham poucos titulares. Então eu acho que o Brasil jogou bem, acho que manteve, né, a dinâmica do time titular, isso é interessante. O Tite está fazendo várias opções, inclusive para o jogo de amanhã vão ter 8 mudanças, né? Então o Tite está vendo todo mundo, acho interessante. A gente tem que levar em conta que o Tite chegou há pouco tempo, né? A gente perdeu muito tempo com o Dunga. Sim, esse foi o 10º jogo, Exato, né? Exatamente. Sob o comando dele. E só tem mais 11 jogos até ele mais 9 jogos. E 11 meses até ele ter que dar a lista final, né, Cris? Vocês veem, né, como o futebol é curioso, né? Porque, para mim, o que aconteceu? O Tite veio toda aquela esperança. Poxa, agora é o cara certo, o cara que conhece ali. Trouxe o Paulinho, que não joga nada com ninguém, com ele é um bruxo. É um negócio, eu não entendo, cara. Tem alguma coisa, tem alguma sina, um saravá, alguma coisa ali. Mas, independente disso, que eu acho que o grande desafio do Tite é o seguinte: ninguém esperava que em 10 jogos o Brasil, de time desacreditado, virasse o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Porque foi isso que o Tite fez em 10 jogos. Verdade. E aí ele fez isso muito rápido. E no futebol, tu chegar muito rápido onde tu quer e manter... É o difícil, cara, falta né? um ano para a Copa do Mundo, né? Quarta-feira. Exatamente, falta um ano. Então, o grande desafio da seleção brasileira é manter esse time motivado, manter... E aí, claro, aí entra o Tite, entra toda a neurolinguística dele, entra todas as manhas que ele tem para fazer isso. Eu acho que ele é o cara certo. Agora, esse é o grande desafio do Brasil, sem dúvida, porque o ponto de maturidade chegou muito cedo. Ele deve estar preocupado com isso, de dizer assim, cara, funcionou, os caras estão jogando com música, funcionou, e agora? Agora eu tenho que manter esses caras. Então, o que ele faz?
Vamos testar, vamos trazer um Davi Luiz da vida, vamos sem perder a formação, sem perder. Ele quer, de certa forma, eu acho que já mensurar quando tiver momentos críticos, onde ele não vai estar nesse auge, tudo, peças que podem ajudar a manter esse alto nível de futebol. Prova disso é que o Gabriel Jesus se machucou, né? Inclusive vai ter que fazer uma cirurgia no rosto. E quem vai entrar é o Diego Souza, que é um jogador que passou aqui pelo Grêmio, enfim, tá no esporte, mas não é um dos melhores jogadores. Eu, pelo menos, não considero um dos melhores jogadores do Brasil, né? E tá aí, foi convocado, deve começar também, amanhã. Né? Exato. O auge atlético já passou, dele, né? Já foi, né? É fruto de uma carência da posição. Não tenha dúvida disso. Se tivessem aberto a porta da seleção brasileira para o Diego Costa, certamente hoje o Diego Costa seria o titular da seleção. Titular não digo por causa do Gabriel Jesus, seria a opção ou o Gabriel Jesus ou jogaria junto com o Gabriel Jesus, né? A opção de mudança de jogo quando precisar de um centroavante fixo, que o Brasil não tem hoje, também, né? Teria mais essa opção. O Jô... Olha, tá em grande fase no Corinthians, hein? Realmente. Esse é um bom exemplo de jogador que se reabilita ao longo, né? Amadurece. Sim, porque aqui no Inter, uma passagem apagadíssima. Amadureceu muito o Jô ao longo da carreira. Ele mesmo diz que teve vários deslizes aqui no Inter, ele admite, né? Vamos pensar, né, cara? O auge do Leandro Damião. Damião fazendo tudo. Bicicleta, fez mais um de bicicleta, hein? Vem o Jô, tava há 7 anos no frio, vem pra cá, Rio Grande do Sul. Pô, vamos conhecer o Batman. Vamos a festa pegando e tudo. Ele pensou assim, cara, eu não vou jogar no Inter. Eu vou fazer festa aqui com esse Leandro Damião fazendo tudo que é gol, entendeu? É verdade, é verdade. E um recado bem importante para você. Não esquece que amanhã, Brasil e Austrália, 7h05, tem transmissão ao vivo aqui, com exclusividade na TVE, em parceria com a TV Brasil e a CBF. A gente vai agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais esses 2 convidados ilustres que estão aqui e vamos falar também de outros esportes, além de futebol, mas é claro que vai ter muito mais sobre a dupla Grenal. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o TVE Esportes, aqui com a gente hoje, o vocalista da banda da comunidade Ninjitsu, conselheiro do Inter, ex-deputado e mais umas coisinhas aí, né, Mano Changes. Pai, né? Pai, é importante. E também conosco o jornalista esportivo São Paulino doente, Leonel Chaves. Lembrando que você também é nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. É só entrar em contato conosco através das redes sociais da TVE, pelo Facebook, pelo Twitter, você usa a hashtag TVE Esportes e também pelo nosso WhatsApp. A gente vai dar um tempinho agora no futebol e vamos falar um pouquinho também de outros esportes. Um projeto social que está ensinando judô para alunos carentes de uma escola municipal localizada no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. Apesar das dificuldades para se manter, a iniciativa está fazendo a diferença na comunidade local, descobrindo novos talentos do esporte e levando a alegria para a criançada. Todas as terças-feiras, o ginásio da instituição de ensino infantil Eugênia Conte fica assim, lotado de judocas. Alguns ainda são tão pequenos que precisam de ajuda para vestir o kimono. As crianças aprendem a arte marcial no turno inverso ao da escola, com o professor Willy, criador do projeto há 10 anos. Nesta turma, 60 crianças fazem aula de judô, de um total de 120 participantes. Manter a disciplina dessa criançada e principalmente os custos do projeto são os principais desafios. Graças a doações de entidades, é possível manter os kimonos e o transporte da gurizada. Apesar da grana curta, com muito esforço, o trabalho está dando resultados. A equipe já ganhou 12 campeonatos estaduais e, através de uma parceria, os melhores alunos ganham bolsa para treinar em clubes da capital. É o caso de Kimberly, de 14 anos, bicampeã estadual de judô. Desde pequena queria fazer algum esporte e eu vim aqui para a creche, daí tinha um esporte judô, aí eu fui praticando judô, gostando. Daí agora, quando eu cresci, o professor me conseguiu uma vaga lá no Grêmio Náutico Gaúcho, aí eu estou treinando lá, já estou participando dos campeonatos da federação. Há poucos dias no projeto, Christian, de 12 anos, está gostando das aulas. É bom, né? Tem várias atividades, tem os exercícios, mas eu me identifico mais com o judô. É um esporte que acalma também. Mais do que formar atletas, o projeto busca formar cidadãos através da filosofia do judô. O objetivo é oportunizar
e fazer com que eles sonhem num futuro, né? Então, não que seja um professor de educação física, um professor de judô, mas encaminhar, socializar eles. Então, esse intercâmbio que eles fazem desde de uma competição, um treino em outras academias, conhecer outros judocas, também oportuniza isso aí. Que legal essa matéria da Clarissa Lima. Tu já fez judô, né, mano? É isso? Fiz, cara, fiz, Eu também, bem jovem. Os dois já lutaram judô. E é bacana essa questão social, né? Não, cara, o judô é sensacional. Disciplina, porque né? a questão da disciplina, a questão do respeito, e isso que é o legal, né? Eu acho que qualquer arte marcial, ela tem muito isso dessa doutrina. E aí cabe, obviamente, ao profissional passar isso ou não, né? Porque ensinar para quem tu tá ensinando a se defender ou a usar o corpo como uma ferramenta para se defender e até para, muitas vezes, atacar. Então, isso tem que ser muito bem disciplinado. E o judô tem isso muito, o jiu-jitsu tem, todas as artes, mas o judô é a manha. Além disso, tu aprende a cair, tu tem toda... E eu acho o seguinte, né? Ocupar a molecada é fundamental. Muito importante. A escola não pode ser chata, a escola tem que ser um lugar, um ambiente atrativo para despertar a sede do conhecimento dessa gurizada. Isso tu só faz com tecnologia, com esporte e com cultura. Então, quanto mais a gente inserir essa filosofia dentro da sala de aula, porque a escola ela é muito atrasada, né? Se tu for ver, ela é o quadro negro e giz, assim. Então, tu precisa de tecnologia para encantar a molecada. E cultura e esporte, sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais com essa coisa de tu viver muito enclausurado na frente do computador. Então, o esporte ele ainda passa a ser fundamental por isso, porque, muitas vezes, é quando tu tem um senso de coletividade, quando tu tem uma série de ganhos na tua vida, de desenvolvimentos cognitivos, e tá bem fisicamente, é saúde, é prevenção, né? Então, parabéns aí ao Willi Schneider, aí, a todo mundo que está envolvido com isso. Parabéns mesmo. É verdade. Os guris aqui já mandaram o recado para suas excelentíssimas, mas nesse Dia dos Namorados também o clima de romance ficou no ar nas redes sociais. Vamos dar uma olhada nas declarações de amor dos jogadores da dupla nas redes sociais. Dos namorados, o clima de romance está no ar. Vamos ver as declarações de amor dos jogadores da dupla nas redes sociais? Os goleiros colorados Marcelo Lomba e Danilo Fernandes fizeram questão de demonstrar muito romantismo, assim como o volante Rodrigo Dourado. Já o gremista Léo Moura apostou num poema para se declarar para a amada. E o Marcelo Oliveira? Muita fofura ao lado de quem ele chama de eterna namorada. O meia gremista Ramiro também, olha aí, cheio de amor para dar. Fizeram aquela média com a patroa, tá certo? Isso aí, gurizada. Mandaram bem, né? Mandaram bem. A gente está recebendo várias mensagens aqui pelas nossas redes sociais, não vão conseguir ler todas, obviamente, mas tem uma especial aqui para ti, Leonel. Opa. Ele tá escrevendo em espanhol. Eu não vou arriscar falar, então eu vou dar uma traduzida aqui, tá, galera? Mas ele começa com hola. Pergunte ao jornalista, torcedor do São Paulo, se ele acha que devem renovar o contrato do Lugano no São Paulo. Abraços, Martin de Montevidéu está olhando ao vivo pelo Facebook. Bacana, né? Conhece ele também? Conheço. Meu Deus, não conhece todo mundo. Se for o Martin, que trabalha na El Gráfico, né? Que legal. Principal revista de esportes da Argentina, eu acho que tem que renovar, sim, pelo menos por mais 6 meses. Parece que ele vai encerrar a carreira depois de 6 meses, né? E principalmente se a gente olhar o cenário do São Paulo, né? O Rogério Ceni acabou de voltar com o Douglas, que estava 3 meses parado sem jogar, jogou no Clássico contra o Corinthians, falhou, né? E o Lugano tem uma média incrível de vitórias quando ele está em campo, porque o Lugano não é só a parte técnica, que realmente hoje vive declínio, ele é um jogador em final de carreira. O Lugano tem toda uma liderança, né? Todo um perfil de jogador que faz o São Paulo vencer e que contagia os outros, né? Então eu não entendo, o Rogério Ceni é um dos caras que inclusive está incentivando a renovação, mas ele não colocou o Lugano nesse momento. Eu acho que ele está usando agora um esquema com 3 zagueiros, seria perfeito o Lugano, um zagueiro mais protegido, né? Atrás dos dois, do Rodrigo Caio e do Maicon, mas ele não tem sido a opção do Rogério Ceni. Eu acho que tem que renovar pelo menos por mais 6 meses e dar um jogo de despedida para ele no final do ano, sem dúvida. Perfeito. Isso tinha que ser uma praxe nos clubes, principalmente nos grandes clubes, né? Se tu tem um jogador que construiu uma carreira, que foi um símbolo
de uma equipe, de uma geração que ganhou um título, que foi lá, que entrou para a história do teu clube, nada melhor do que tu trazer esse cara para, entendeu? Isso o São Paulo faz muito bem, porque ele não usa o atleta só, ele traz o atleta, o Milan sempre fazia isso muito bem. Ele se despede do atleta, mas ele vê se naquela capacidade de cada atleta não tem um espaço no clube para ele gerir. Que foi a despedida agora recentemente do Totti, né, gente? Foi sensacional. Aquilo ali é um respeito com o jogador, com a história do... Claro, é um caso ali mais especial, acho mas assim, enfim, ó, né? Um caso meio Rogério Ceni, né? Um clube que tem uma postura dessa, depois, para te convencer um moleque que está na base de que ele vai ser valorizado... se ele está vendo isso com os olhos dele, ele está vendo assim, poxa, o cara fechou o ciclo dele, ele está acabando o futebol e ele foi bem acolhido aqui. Pô, eu tenho que dar valor para o clube. Então tem constroem a identidade do clube. Tem toda uma linguagem subjetiva atrás de alguns gestos que são fundamentais para esse ciclo, para essa estrutura. E a base é fundamental. Né? No momento que tu tem esse tipo de exemplo que tu vê, tu tá dando longevidade para esse moleque, para ele não fazer como o William fez, por exemplo, agora. Né? Que, tipo, foi um assim, moleque, né? Não, que pulou da barca no primeiro momento, assim. Ele vai... eu acho assim, eu desejo o melhor para ele e tudo, mas eu acho que assim foi um grande equívoco numa carreira que ele não precisava ter, tipo, podia ter ficado quietinho, podia ter... Podia ter sido negociado, mas... Entendeu? Então, mas no momento que tu tem uma conduta como tu tem com o próprio Índio, como aconteceu, com alguns atletas como aconteceram, como o São Paulo faz isso muito bem, tu tá dizendo para a base, olha, tu vai ser valorizado aqui, tu vai ter uma estátua aqui, se tu prestar serviço como esses caras prestaram, tu vai ser glorificado aqui dentro. Perfeito. A gente já está no segundo tempo lá da partida na Arena, do Grêmio contra o Bahia, continua 0-0. E embora a gente tenha falado aqui de coisas felizes, enfim, Dia dos Namorados, mas também não é só felicidade não que vive o mundo do futebol, porque o ex-jogador do Grêmio, Jonas Pessali, morreu em um acidente de carro no Paraná nesta madrugada. Mas nem só de notícias felizes vive o mundo do futebol. O ex-jogador do Grêmio, Jonas Pessali, morreu em um acidente de carro no Paraná. O jovem de 26 anos bateu o carro que dirigia em um poste por volta das 4h30 da manhã de hoje em Curitiba. Pessali voltava de uma festa de aniversário e morreu na hora. O passageiro do veículo teve apenas ferimentos leves. O atleta estava jogando pelo Paraná. O clube fez uma homenagem para ele no Twitter, assim como o Grêmio, clube que revelou o jogador. Que notícia triste, né? Nossos sentimentos aí para a família do Pessali. O pessoal passou muito rápido o nosso programa. Amanhã tem jogo do Inter, 9h30 contra o América Mineiro. E eu quero saber de vocês considerações finais e agradecer mais uma vez pela presença. Rapidinho, mano. Olha, nós fizemos 4 pontos contra o América e Santa Cruz no ano passado, em 12 disputados. Espero que dessa vez seja diferente. Tenho certeza que jogando certinho, que as coisas vão se encaminhar. Vamos ter paciência, Academia do Povo sempre. Vamos cantar, vamos apoiar, que esse é o nosso papel quando a gente está no Beira-Rio. Boa, o Grêmio que está em campo segue 0-0, quinta-feira enfrenta o Fluminense, mas eu vou perguntar pro Leonel do São Paulo, mantém o Ceni, tá tudo em casa lá? Não tem o Ceni por enquanto, não tem nenhum técnico assim que acha que chega e resolve o problema. Acho que tem que manter o Ceni, o São Paulo só pensa no Brasileirão, então mantém o Ceni. Muito obrigado pelo convite. Imagina, meninos, eu que agradeço, muito obrigada pela presença de vocês, a gente fica por aqui. Segunda-feira que vem, de novo, TVA Esportes, 8h15, espero vocês. Tchau, tchau.